toda a região. Estamos aqui na cidade de Moeda, graças a Deus, para toda a região, Belo Vale, Moeda, o Alto Paropeba. Hoje é uma entrevista especial, né? Graças a Deus. Vamos iniciar aqui o podcast da Mega FM. E, claro, a gente tem que sempre estar agradecendo aqui os nossos patrocinadores. Vou pegar aqui. O patrocínio nosso, gente, inicia aqui o podcast com o Sicredi. Também agradecemos aqui a Padaria Lamartine. Tem brinde aí para você, viu? Galones. JB Delivery. Denilson Van, né? Levando a sua família aí com conforto, com certeza, em todo o lugar e região. Loren Telecom, internet fibra ótica. Agrolapa, Agrolapa em nome de Lucas Lapa, obrigado aí pela compreensão, né? Colaboração de sempre. Supermercado do Toninho e também o nosso querido amigo Guia da Serra, Guia da Estrada Real. Tá aqui o Fabão, nosso companheiro de sempre aqui. Obrigado, Fábio. Fábio é o nosso companheiro aqui, viu, Galones? Bom demais. Companheiraço. Muito obrigado. Agradeço a todas as pessoas que estão sempre compartilhando com a gente esse trabalho aí que a gente está fazendo aqui na cidade de Moeda. E você que está aí ouvindo pelos 98,7, fique à vontade para participar com a gente. Acesse o YouTube da Rádio Mega FM, é o Mega 98 FM. Vá lá no YouTube, procura lá. Você vai conseguir achar lá o link ao vivo. A gente já está compartilhando Já também estou aí compartilhando aqui, ó. nas redes sociais com César Galones. César Galones, direto lá da TV Aparecida, está aqui com a gente em Moeda no podcast. César Galones, cara, Erlin, que prazer estar aqui com você, viu? obrigado mais uma vez, cara. Estou muito Poder. feliz É, pela sua presença. essa Viu? região aqui recebe a gente muito bem. Aliás, Minas Gerais, né? Eu como mineiro, né? Sou ali do interior perto de Manhuaçu ali, perto de Muriaé, sou ali de Bom Jesus, do Divino. Eu como mineiro, a gente sabe o calor, o carinho que o povo mineiro tem. Então, é muito gostoso. Então, eu estou passando aqui esses dias, eu falei assim, olha, eu estou em Belo Horizonte, estou em Lafayette. Eu não posso deixar de visitar meu amigo Erlinho, Oh, né? Em Belo obrigado. Vale, Moeda, bom demais. Muito obrigado. Obrigado sempre por você estar lembrando da gente. E eu faço também questão aqui, Galones, de agradecer as pessoas que estão sempre ouvindo a gente, tanto a Isso. Rádio Mega, a sua programação lá, pelas redes sociais também, né? A dona de casa, como sempre, pede a sua música, Eita, né? obrigado, Lá meu na irmão. Rádio Obrigado Mega. mesmo. Uma música que pegou lá na Mega, Ah, ela chora, chora, essa música. eu essa- choro também. eu já te contei a história dessa música, não? Não, não. Essa música foi um presente de Deus para mim. Eu tava em Portugal, né, eu passei 15 dias lá em Portugal. E lá em Portugal é igual aqui no Brasil, tem aquelas rádios que tocam as músicas de lá, né? Toca música internacional, toca música brasileira, toca tudo, mas tem umas rádios que tocam mais as músicas de lá, né? Certo. E aí eu falei, eu sempre gostei. Quando eu chego em qualquer lugar, eu vou ouvir a rádio. Eu gosto de ouvir. Eu viajo. Cheguei em Belo Horizonte sexta-feira, já queria saber que rádio que tem em Belo Horizonte, entendeu? Sei. Eu gosto de ouvir para ver o que o pessoal está fazendo, o que está. E aí lá em Portugal foi a mesma coisa. E eu achei uma rádio lá em Lisboa, e ela tocava, e começou a tocar uma banda chamada Banda Lusa, e eles cantando Se a Casa Cair. Se a Casa Cair, entendeu? Sei. Aí eu falei, puxa, essa música é do Teodoro. Aí depois eu continuei ouvindo aquela rádio, volta e meia, eu estava no trânsito lá, passou a Banda Lusa cantando a música. E o sotaque de Portugal. Isso, tá aqui pro Mulher Chorona. Eita, mulher chorona, aquele jeitão deles. E aí eu comecei a me interessar por aquela banda. E eu fui no YouTube e procurei Banda Lusa. E a primeira música que veio foi Ela Chora, Chora, Olha. Eu Choro Também, entendeu? Aí eu falei, Aham. rapaz, eu vou mostrar essa música pro Teodoro. Falei, eu vou chegar no Brasil, aí eu salvei o link da música, aí eu cheguei no Brasil mas o Teodoro fomos almoçar junto. Aí eu lembrei, falei, Teodoro, eu escutei uma banda lá em Portugal, eles tocam muitas suas músicas.
Eles tocam do jeito deles, mas é mesmo com o Pavaldir, que não, o Teodoro chamou de com o Pavaldir, né? Falei, é. Agora, eu escutei eles cantando uma música, Teodoro, que, cara, essa música vai encaixar com você de um jeito. A música chama Ela Chora, Chora. Me mostra aí, me mostra. Aí eu mostrei. Aí, rapaz, que moda boa. Aí o Teodoro, olha o presente que o Teodoro me deu. O Teodoro falou assim, ô, compadre Valdir, vamos gravar essa música nós dois? Nós chamamos o Sampaio, nós faz essa música junto. Eu falei, ah, Teodoro, faz comigo não. Aí o presente é grande demais. Aí, beleza. A gente, o James, que era meu músico na época, foi pro estúdio, fez esse arranjo, o Maestro Marinho tocou essa sanfona. Essa sanfona chama Mosete, uma sanfona diferente. Sim. Ela tem o som lá de Portugal. Você pode ver que ela remete. Quando eu falei pro Maestro Marinho, gingue da sanfona isso, é é diferente. Então, quando eu falei pro saudoso Maestro Marinho que é, a música era portuguesa, ela vinha lá de Portugal, ele falou, então vamos dar um som nela, que de repente ela chega lá de novo, na sua voz, né? O Marinho teve essa percepção. Só que aí veio o grande problema, Eli. Ela Chora, Chora. Quem compôs essa música para liberar ela para nós? Entendeu? Porque você sabe, compositor, você tem que pedir a liberação, tem que pedir a autorização. Os direitos. Eu escutei essa música em Portugal, empolguei, fiz tudo, e agora? Como é que eu vou achar lá em Portugal o compositor dessa música? Aí fui pesquisar o nome do compositor. Tava lá, João do Rio e Naor Rodrigues. Eu falei, aí beleza. Aí eu lembrei, falei, o João do Rio, será que é o João do Rio que cantava comigo lá em Ibiúna, nós fazíamos as resenhas lá? Aí eu liguei pro João do Rio, assim, eu falei, eu consegui o telefone do João do Rio, que eu tinha perdido o contato dele. Eu liguei, falei, ô Galone, como é que você tá? Eu tô bom demais. Ô João, por acaso, você tem uma música que chama Ela Chora, Chora? O Galone, essa música tá estourada lá em Portugal, ela é minha. Falei, não brinca não. Falei, sabe por quê, João? Porque eu e o Teodoro vamos gravar ela. Galone, ela é sua. Desse jeito, rapaz. Ela é minha e do Naô. Eu falei, rapaz, então, aí já ligou, já mandou a liberação pra mim. Que bom. Desse jeito, cara. Eu escutei a música lá em Portugal e ela é de um amigo meu aqui de São Paulo. Que coincidência que as coisas vão E aí, né? Essa música hoje, ela é campeã de visualizações no YouTube lá pra mim, né? Uhum. Ela toca no Brasil inteiro e toca muito em Portugal e Angola. Angola? Eu já fui cotado para fazer um show em Angola. Olha só. Ela chegou a estar nas primeiras posições das rádios lá de Angola. Olha então só, aí conversaram com a gente, mas fica muito caro para você fazer uma viagem internacional, para você ir cantar numa comunidade. Aí a conta não fecha, né? Fica muito difícil. A vontade é grande. É grande, é forte. Eu falei, se eu voltar em Portugal de novo, aí eu marco a resenha lá, vou cantar pros angolanos. Galones, deixa eu só aproveitar esse momento aqui. Eu quero mandar um abraço especial aqui. Na realidade, esse lugar aqui deu início com ele, é o Sérgio Dourado. Sérgio Dourado. Isso, o Sérgio Dourado, ele iniciou com a gente esse trabalho aqui do podcast. Ele mandou um abração para você, tá? Ô, Sérgio, obrigado, viu? Parceiraço nosso, graças a Deus. A gente tá aí 12 anos de batalha com a Rádio Mega. Isso. Na luta todo dia. Sérgio, um abraço para você, toda a família querida, um abraço para sua mamãe. Grande comunicador. Virou vovô. Eita, nós. Vovô Sérgio. A idade chega, né, Sérgio? Mas agora eu vou começar a te perguntar aqui. Vamos lá. Como que você chegou na TV Aparecida? Olha, Lin, o caminho meu para a TV Aparecida, ele foi bastante... Teve algumas coincidências no meio do caminho. Eu sempre fui radialista em São Paulo, eu trabalhei no AM e no FM em São Paulo durante 25 anos. Então, a minha profissão, de fato, era locutor, e é locutor de rádio. Então, e eu fazia um programa numa rádio lá em São Paulo, e eu tinha um patrocinador, que além de patrocinador, ele era muito meu amigo, e a gente sempre estava junto, né? E aí, um dia, e ele fazia propaganda no rádio e fazia propaganda na televisão. Ele tinha uma fábrica e vendia colchões, né? E aí, hoje ele mora lá em Portugal, o Nivaldo. E aí, o que acontece? O Nivaldo, ele tinha umas meninas que fazia a propaganda de televisão para ele. Ia na Gazeta, ia na Record, ia para tudo que é lado, né? Sim. Sônia Abrão, e TV Aparecida, Rede Vida, tudo. As meninas que faziam esse tipo de propaganda para ele.
E tinha uma que era plantonista para ele na Gazeta, na TV Gazeta, lá em São Paulo. Ela passava o dia na Gazeta fazendo as propagandas dele, entrava em todos os programas. Sei. Ele investia muito em mídia. Aí essa menina, ela teve um problema, não sei se ela passou mal ou se ela teve um imprevisto em casa, alguma coisa. E eu estava na rádio, e a rádio que eu trabalhava era na Avenida Paulista, e só para você entender, Era Tupi? era a Tupi. Só para você entender, ela era duas estações, é, até para estações de metrô, pra você Sim. chegar na Gazeta. Então Uhum. era muito rápido. Você saía da rádio, 5 minutinhos você estava dentro da Gazeta, da TV Gazeta. Ele ligou para mim e falou: "Ô, mano, você não consegue fazer uma propaganda na Gazeta para mim, não? Porque a menina não tá bem e você tá perto aí." E era Era colchão? colchão, ele vendia aqueles colchão, né? Sei, De fazer massagem. Que teve uma época que ele virou uma febre, né? sei. Aí eu falei: "Nivaldo do céu, o que que eu vou fazer? O que que eu vou falar lá, cara?" Ele falou assim: "Não, mesma coisa que você faz no rádio, só que você vai falar pra câmera." Sei. Aí eu fui, rapaz. E aí fui. Tinha um apresentador, chamava Kátia Fonseca. Ela tá na televisão, acho que ainda. Ela tá na Band. Na Band, Ela tá na isso. Band. Aí, rapaz, eu cheguei lá, Ellen, e foi chegando a hora que a mulher me chamar. E bate uma tremor, você sabe, né? Bate uma É, tremor porque na no gente. rádio você tá ali No com o rádio você tá microfone na ali, com o frente. papel na mão. Lá não, É. lá é uma câmera com o negócio passando, você tem que ir lendo, entendeu? Aí o Aham. que que eu falei pro menino? Falei assim: "Eu não vou conseguir ler aquele trem ali, eu nunca li. Você deixa só o telefone parado pra mim lá." Né? Aí, opa. Aí ele fez isso e eu fiz o comercial. Fiz o comercial, aí fiquei lá no corredor da Gazeta um pouco, até terminar tudo, para tirar o colchão de cena, tudo. Sei. Passou uns 20 minutos, o Nivaldo me ligou. "Mano, rapaz, você me arrumou um problema." Falei: "Puxa vida, Nivaldo, o que que eu fiz, cara?" Eu pensei que eu tinha feito, né? Aham. O que que eu falei lá, Nivaldo? "Cara, você vai ter que ficar na Gazeta para mim." O que que foi? O telefone nunca tocou do jeito que tocou hoje. Ó, cara. Aí, não, vamos sentar, vamos conversar, mas esse resto de mês você tem que ficar na Gazeta para mim. Aí, Sei. cara, eu comecei, aí nós fomos, Aí a cabeça já ficou assim. já E foi, a rádio, como é que e não a ficava? rádio, eu não abandonei a rádio, não, continuei na rádio. E aí, eu comecei a ir em todos os programas de televisão, Sônia Abrão, Kátia Fonseca, fui na Ana Hickman, na Record, na E ficava época. rodando. A Ana Hickman foi engraçado, Arlene. Para fazer a propaganda com ela, a nossa diferença de altura era tão grande que eu tive que pôr um banquinho. E É eu mesmo? subi no banquinho, porque ia ficar muito desapareado, entendeu? Sei. Ela, acho que ela tem um meio metro a mais que eu. E põe um salto ainda E aí. põe um salto ainda aí, pronto. Aí eu comecei em tudo e comecei a fazer uma propaganda num programa na TV Aparecida, fixo, né? E esse apresentador era o Paulinho Del Ribeiro, e o Paulinho era patrocinado pelo Nivaldo, Mas 100%. esse formato, ele foi crescendo através da forma que você foi fazendo? Da forma que eu fui fazendo, entendeu? Aí eu comecei a fazer muito, e aí, de alguma forma lá, o Paulinho mais o Nivaldo não deu continuidade na parceria deles, Uhum. e eu era o cara da vez. Aí foram fazer uma reunião, e eu, assim, por acaso eu estava na reunião, gente, nós precisamos de um outro apresentador. Na época era o Padre William, que era o presidente da TV Aparecida, né? Uhum. Aí a reunião com o Padre William, o Nivaldo, nós precisamos de um outro apresentador. O Padre William olhou e falou: "Ó, o apresentador aqui, ó." Entendeu? Ó, cara. "Você consegue fazer?" "Consigo." Aí pronto. Mas você assustou no momento que ele chegou e falou? Olha, para falar a verdade, Ou você já estava preparado? eu tava preparado, mas na hora que foi chegando a hora de gravar o primeiro programa, o negócio ficou, sabe, como você fala: "Meu, o que que eu vou fazer lá? O que que..." Aí, cara, Deus é tão bom que ligou a câmera e eu saí falando. É. Então, e eu estreiei na TV Aparecida em janeiro de 2018. O, 1º de janeiro de o 2018. bom que o seu jeito de fazer o programa, no meu modo de ver, Gamões, é o jeito que o povo gosta. A música também bate, né? Bate, O é. ritmo. Eu costumo dizer, os artistas falam isso, né? Que eles se sentem em casa quando estão, sabe? Uhum. Eles ficam à vontade, eles falam de tudo, sabe? Não tem pressão, né?
Eu não gosto de deixar artista esperando, eu não gosto de dar canseira em artista. Então, os artistas gostam de fazer meu programa. Segunda-feira mesmo, eu quero até mandar um abraço muito carinhoso. é, Esteve comigo o Gilberto e Gilmar, Sim. né? E o Gilberto estava falando isso para mim. Galones, você que está assistindo esse podcast agora, você pode dar uma pesquisada. Eu acho que deve ter uns 3 ou 4 anos que o Gilberto Gilmar não faz programa de televisão. Sim. Não vai. Uhum. Mas quando eu chamei, assim, não precisei chamar 2 vezes. Então o Gilberto falou isso para mim, Galone, a gente gosta de fazer seu programa. A gente, o Gilberto falou, eu falo com o Gilmar, falou assim, olha, assim, a gente não está fazendo programa, não está aceitando fazer programa de televisão, mas quando o Galone chamar, nós temos que ir. Então isso é muito legal, né? Então eu quero mandar um abraço pro Gilberto, que gravou comigo agora, né? Que a gente está gravando a nova temporada. Então mandar um abraço pro Gilberto Gilmar, mandar um abraço pro Teodoro Sampaio, pro Jean Giovanni, Eu tenho pergunta aqui a respeito disso o também. Wilson e Soraya, essa turma toda aí que tá entrando comigo nessa nova etapa. Um grande abraço para todos os artistas da música sertaneja. Deixa eu deixar registrado aqui, Galones, Nando Moraes, tá acompanhando a gente. Ô, meu irmão Nando Moraes. O Nando Moraes é um cara, além de um grande comunicador, um grande radialista, ele é um cara que hoje no Brasil é o que mais entende de rádio. É, não só de falar, mas de poder produzir, de poder dirigir, né? É um grande gestor de rádio. Essa é a palavra. Graças a Deus, eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para ele. Ontem foi aniversário dele, ontem foi dia 25. E a gente tem todos os domingos aqui. Era o seu programa, né? Isso. Era depois da missa aos domingos. Era o seu programa na rádio. E aí a gente passou pro o quintal do Nando. O quintal do Nando tá na Mega. Ô, É. Nandão. Aí, Então, pensa num assim, programa bom, hein? eu Rapaz do céu. fiz um vídeo, dei os parabéns para ele. E tá lá, Foi 25, aniversário dele ontem? ontem, 25/5 do 25. Meu Deus do céu, parabéns, Nandão. Eu tô na roça, Nando, aqui. Ó, eu cheguei em Belo Horizonte quinta-feira. Aí nós tivemos um evento na sexta em Belo Horizonte. Uhum. Aí cheguei em Lafayette sábado, né? Sábado nós já fomos também para um outro evento e ontem nós tivemos um grande show em Lafayette, que foi a primeira cavalgada dos amigos e o quarto encontro de comitivas, né? Uhum. Então, eu quero até mandar um abraço para o Fabrício Viola, organizador desse evento. Mandar um abraço também para o Joel, para o Geraldo, que me acolhe muito bem. Não deixa eu ficar em hotel de jeito nenhum. Sei. Eu chego em Lafayette e esqueço o hotel. Sei. Teve um show que eu vim fazer em Congonhas, que você até teve lá Tive comigo. lá, verdade. Mandar um abraço para o Mirtão também. O Mirtão esteve lá ontem comigo. Disse que tem que levar eu em Congonhas, porque eu fui em Congonhas, puseram eu para cantar 4 horas da manhã. E. Perdeu as horas. Não é. E eu vou falar uma coisa para você. O povo, eu recebi um monte de mensagem, até mostrei pro Milton ontem bastante. Uhum. Eu recebi um monte de mensagem de pessoas falando que eu não fui. Sei. Porque, assim, eu cheguei no show 11 horas da noite, que era a hora que estava marcado. Uhum. Mas era tanta atração antes de mim, a chamada abertura. Sei. E daqui a pouco César Galone, daqui a pouco César Galone, daqui a pouco César Galone. Aí as pessoas que me assistem, Erlin, que acompanha meu programa, tem muita gente que tá na meia idade, mas tem a maioria das pessoas que me assiste, que vai nos lugares para me conhecer, igual ontem na festa lá em Lafayette, as pessoas têm mais de 50 anos. Sim. E aqui é uma região onde as pessoas trabalham muito na roça, trabalham muito nos currais, e essas pessoas acordam muito cedo, né? Então, um show do César Galone para essas pessoas tem que ser 9 horas da noite no máximo. Entendi. É ou não é? Verdade. Porque as pessoas não aguentam ficar. Uhum. Então, teve muitas pessoas que me mandaram, eu guardei as mensagens para mostrar para o Mirtão, que eu sabia que eu ia encontrar o Mirtão. Eu falei, Mirtão, quando for eu, meu filho, tem que pôr 8 horas da noite, 9 horas, porque aí aquelas pessoas que são mais de idade, têm mais compromisso durante o dia, vai conseguir me ver. E aí as pessoas comentaram mesmo, poxa, Galona, anunciaram você em Congonha e você não veio, mas eu vim. E cantei 4 horas da manhã. Demorou, mas chegou. Demorei. Não, eu cheguei 11 horas. Você chegou Eu cheguei no horário, mas a apresentação que foi longe. Eu quero aproveitar e mandar um abraço ao Fabrício também. Fabrício a Viola. toda a equipe. Fabrício vem aí há bastante tempo. É um batalhador. Batalhador. Um cara assim, nota 1000. Tem muita gente. Galões, eu agradeço a Deus muito, sabe? Tem muita gente amiga, sabe?
Verdade. Graças a Deus. A gente vive de parceiros, de É, amizade, né? De agradeço. pessoas que Eu, quando, lutam junto com a quando gente, eu vou né? rezar, eu rezo para meus amigos. Cara. Obrigado. Agradeço E a eu sei que eu Deus. estou nas suas Tá? orações sempre. Rezo direto. É muita gente, cara. Muita mesmo. A primeira vez que eu vim aqui em Belo Vale, para dar entrevista no seu programa também, rapaz, que carinho maravilhoso o pessoal de Belo Vale comigo. Você lembra? Lembro, Foi uma lembro. farra lá na rádio, né? Oi, tem algumas coisinhas aqui que eu já vou te Ah, entregar meu Deus daqui do a céu. pouco. Tem uns produtos aqui que é. Ah, Tá no o jeitinho aqui. Gavião lembrou de mim? Veio aqui, Ah, veio aqui. nossa senhora. Eu só não ficou aqui porque teve um compromisso de ir para Belo Horizonte. Nossa, Mas rapaz. tá no jeito Meu aqui, Deus você do vai céu. gostar. Galones, vamos mais uma pergunta aqui que eu quero buscar lá atrás Hum, do início da sua carreira. Eu sei que você teve uma amizade muito próxima com o Gil Gomes, isso, do Aqui e Agora. isso. Como é que foi isso, cara? Olha, o Gil Gomes, eu tive a sorte, para você que é de rádio, você gosta disso, tem um prédio em São Paulo, Avenida Paulista 2200. Neste prédio, na década de 90 e começo dos anos 2000, chegou a ter 20 emissoras de rádio no mesmo prédio. Então, todas as rádios de São Paulo, praticamente, as grandes rádios de São Paulo, estavam ali no prédio. Sim. E eu trabalhei ali muitos anos. Eu trabalhei numa rádio chamada Rádio Terra FM, trabalhei. E aí eu fui trabalhar na Rádio Tupi AM. Na Rádio Tupi AM, trabalhava na época. Olha quem eram os meus companheirinhos. Barros de Alencar. Barros de Alencar. Eu chamava o Barros de professor. Professor Galone e tal. Barros de Alencar, já no fim da vida dele. O narrador esportivo Fiore Gigliotti, que é um fenômeno, foi um fenômeno no rádio esportivo, né? Ele, Osmar Santos, é da mesma turma, da mesma época. Sim. O Gil Gomes, entendeu? O Paulinho Boa Pessoa, tudo era meu companheiro de rádio. E desses todos, eu e o Gil Gomes, a gente criou uma amizade muito grande. Aí eu passei a frequentar a casa do Gil Gomes, entendeu? O Gil Gomes, ele terminava o programa dele de manhã, e ficava esperando eu, porque lá, a gente, para aproveitar a juventude, a gente fazia duas rádios, entendeu? Sei, sei. Então a gente fazia a Terra FM, a Tupi AM. Aí o Gil Gomes terminava o programa dele na Tupi e ficava esperando eu terminar o meu na Terra para nós ir tomar café junto, Entendi, quase cara. todo dia, lá no Luke. Então, Entendi. a gente fez uma amizade muito grande. Inclusive, é, naquela época a gente não tinha celular ainda que fazia vídeo, né? O celular fazia uma foto muito mal, né? Uhum. Mas aí no fim da vida do Gil Gomes, eu tenho um vídeo sentado no sofá da casa dele, nós dois, ele falando, fazendo aquele gesto do aqui agora, né? Sim. Galones, amigo, amigo, amigo. Né? Então Ele era o diferencial, né, ele cara? era diferenciado, Ele o era Gil Gomes. O impressionante, Gil né? Gomes, quando eu era criança, lá em Minas. Por isso que Deus é maravilhoso com a gente, né? Você é fã e depois vai trabalhar do lado da pessoa. O Gil Gomes, quando eu era criança, eu me lembro que a minha mãe, na hora que começava o Gil Gomes, ninguém podia falar nada dentro de casa. Então, Parava, né? parava para ouvir Ele a era. história. Ele era um contador de história como ninguém, não tem Eu, como. eu lembro que se você passasse próximo à televisão, ele chamava muita atenção. Isso, A situação ali é muito forte, né? verdade. Então, assim, a audiência via mesmo, né? Ele sabia contar uma história. É. Eles estão até falando em voltar aquele programa agora, mas eu acho que assim, sem o Gil Gomes, sem o homem do sapato branco, vai ser difícil É. achar um Eu vi esse contador de história. comentário mesmo, estão querendo Estão falando que voltar. vão voltar com o programa, mas eu acho que sem esses caras, esses comunicadores, porque o Gil Gomes, o homem do sapato branco, todos que estavam ali tinham vindo do rádio. Uhum. E o rádio, ele é a maior escola para você improvisar, para você conseguir contar. Então, é, o cara, quando ele vem do rádio, ele tem muito recurso. O exemplo disso, Gilberto Barros. É. O Gilberto Barros trabalhava no rádio e ele chegou na televisão, ele estourou da noite para o dia. Uhum. Por quê? O homem sabia como se comunicar, né? E faz um diferencial É. muito grande. César Galones, deixa eu começar aqui. Eu vou te passar aqui Meu Deus. Isso aqui vem do Sicredi, lá de Belo Vale, Eita. tá? O Sicredi manda com muito carinho para você. Um presente, assim, de coração, viu? Obrigado. Tive Ó, lá eu quero mandar com o gerente lá. Isso, quero mandar um abraço pro Sicredi, pessoal do Sicredi. E
Sicredi está negociando uma parceria comigo lá em São Paulo Ah, pro que programa. bom, cara, que Então, bom. então a coisa vai casar. Então daqui uns dias vocês vão ver muito de verde por aí. Grande abraço. Como é que é o nome do gerente? É o Marco Túlio. O Marco Túlio, um grande abraço. Obrigado pelo mimo. Tá chovendo. Olha, rapaz do céu. Tá aí o presentão aí. Gente, ó, Tá tudo ó, o aí, copo viu? da Mega. Maravilha. Obrigado, viu? Marco Nada. Túlio, Elin. Obrigadão. Pô. Vou deixar aqui. Deixa Deixa aqui. aí. Isso. E vai de bom coração pra você, Muito viu? obrigado. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Eu quero agradecer a audiência de todos que estão acompanhando. Você que está ouvindo aí no rádio, quer participar, vá lá no nosso YouTube da Rádio Mega, @Mega98FM. Vá lá no chat, deixa aí sua pergunta, sua participação, fique à vontade. Agradecer também as pessoas que estão aí via o rádio, aquele rádio, está dentro do carro, tá levando a criança para a escola, está com o Isso. rádio ligado, o caminhoneiro, o volante grande, né? Verdade, verdade. Então tem muita gente aí, o amigo Predeiro tá lá, tá trabalhando e o O radinho rádio é o ligado. companheiro, né? O rádio é bom que você não precisa fazer nada, não precisa parar nada que você está fazendo para poder acompanhar, Faz né? uma diferença Faz enorme, né? diferença. César Galões, agora a pergunta que eu te faço é o seguinte, vai misturar um pouquinho aí. Ai, ai, ai. César Galões, você se dedica hoje, sua carreira como cantor, locutor ou apresentador? O seu objetivo? Não, olha, o meu objetivo é sempre ser apresentador. Locutor, apresentador, esses são a minha formação e tudo mais. Cantar, Erlinho, eu vou explicar para você o que acontece, a questão de cantar. Eu sempre cantei nas festas de família, sempre cantei. Quando eu cheguei em São Paulo, em 1992, eu cheguei a fazer uma dupla com um rapaz, né? O rapaz, ele cantava, ele imitava muito bem o Zezé de Camargo. Cheguei a fazer uma dupla com ele, nós já estávamos ensaiando para começar a cantar na noite. Eu era Sim. molecão, ele também. Uhum. Só que ele acabou se casando com uma japonesa. Naquela época, o Japão dava muita oportunidade. Sim. E aqui no Brasil a coisa não estava andando bem para ele, ele foi embora para o Japão com ela. Era em Jundiaí ou Americana? Não, era São Paulo, capital Era São mesmo. Paulo, São capital Paulo, mesmo. capital. E aí eu acabei não, assim, colocando na gaveta a questão da música. Mas eu sempre sonhei trabalhar no rádio. Uhum. Desde lá de Minas Gerais, eu já narrava jogo na beira do campo e tudo mais. O meu objetivo era o rádio. E aí eu larguei a música de lado. Quando eu cheguei na TV Aparecida, como apresentador, ia muito lá em casa o maestro Marinho, o James, os músicos, para a gente bater papo, conversar e falar sobre o programa. E a gente sempre acabava em cantoria. Sim. Aí o Marinho começou. O Marinho me chamava de Cabra Bom. Ele chamava todo mundo de Cabra Bom. Cabra Bom, você precisa cantar no programa, Cabra Bom. Você canta bem. Ô, Marinho, não, deixa quieto, deixa... Não. Aí os cantores, como eu cantava muito na resenha, os cantores começaram a me chamar para cantar com eles dentro do programa. Sim. Quando eu liguei, por exemplo, eu liguei uma vez pro Amaral, o empresário das Marcianas. Falei, Amaral, eu preciso das Marcianas lá, terça-feira eu vou gravar. Ô, Galone, bom demais. Ô, Galone, a Celina tá perguntando se você canta com ela aquela música que ela gravou com o João Mineiro Marciano. Falei, ô, Amaral, faz comigo não. Aí, essa foi a primeira música que eu cantei na televisão. Sim. Eu queria que você soubesse o quanto eu te quero. Então, aí eu cantei com as Marcianas e até tá no YouTube. Essa primeira vez que eu cantei com as Marcianas essa música, você pode ver que eu tô sem graça, eu tô, sabe, doido que a música acabasse. E aí foi, o Teodoro começou a incentivar, aí eu acabei gravando essa música com o Teodoro, a Chora Chora, e aí pronto. E agora, se Deus quiser, a gente está finalizando, né, todos os áudios, e no mais tardar, no final de julho, e comecinho de agosto eu vou gravar meu DVD. Eu já ia te falar a respeito disso aí também, a respeito do seu DVD, que eu sei que você está trabalhando. Trabalhando, não é fácil, viu? Eu pensei que era fácil. Rapaz do céu, gravar DVD, e principalmente do jeito que você quer. Porque para você juntar as equipes por um dia só não é fácil. Isso. Um tá lá, tá o estado, o outro em outro. Isso. Além disso, tem também a parte técnica do negócio. É muito difícil e é caro. Não é barato você gravar um DVD. E assim, eu pensei o seguinte, Erlinho, não é, como é que fala? Não é falsa modéstia. Sim. Eu pensei o seguinte, se eu não fizer um negócio para arrebentar, sabe, num nível quase lá,